em uma série de mensagens a respeito de fé. Eu creio que, eu não sei quanto a você, mas eu tenho sido muito edificado. Nós temos falado sobre os heróis da fé. Nós falamos de Abel, nós falamos de Enoque, né? E hoje nosso texto é Hebreus 7. Abra sua Bíblia comigo, Hebreus 7. Hoje nós vamos falar de Noé. Estamos falando de pessoas, de homens que andaram com Deus, homens que fizeram a diferença, homens que inspiraram a sua geração e que continuam inspirando hoje por meio da palavra. Homens que deixaram um legado, homens que construíram um legado e deixaram um legado de fé nessa terra. E Jesus, Ele nos chama também para construir um legado de fé. Tem fé aí? Cutuca alguém aí para ele despertar, ele está meio cochilando. Tem fé aí? Nós precisamos de construir um legado de fé. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então a fé é a base do cristianismo, é a base da nossa vida. Nós precisamos de fé. E hoje nós vamos falar desse homem que também, coincidentemente, um homem de fé e que andou com Deus. Nós vimos que Abel andou com Deus, nós vimos que Enoque andou com Deus, e a Bíblia diz que Noé também andou com Deus. E para andar com Deus precisa fé. Quantos entendem isso? Para andar com Deus nós precisamos de fé. E Noé andou com Deus. Olha o que diz o texto, Hebreus 11, verso 7, nós vamos ler. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Nós vamos ler um texto paralelo, que fala de Noé, para que você entenda o contexto de toda a mensagem. Gênesis capítulo 6, verso 8 a 18, olha o que diz: a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Esta é a história da família de Noé. Noé era um justo, íntegro, entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. Você, porém, disse Deus a Noé, fará uma arca de madeira de cipreste, divida em compartimentos e revista de piche, por dentro e por fora. Faça com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Eis que vou trazer água sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo o que há na terra perecerá, mas com você, disse o Senhor, estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Amém. Que palavra maravilhosa. Deus, Ele decide destruir tudo, acabar com tudo, porque o mal, o pecado, ele havia corrompido a terra, ele havia se espalhado por toda a terra, as pessoas eram más, mas Deus, Ele consegue encontrar Noé em meio a uma geração perdida, uma geração corrompida pelo pecado. Ele consegue encontrar Noé, um homem justo. E ele diz que estabeleceria uma aliança com Noé. Embora ele tenha decidido destruir todas as coisas, ele diz: mas com você eu estabelecerei a minha aliança. Você construirá uma arca, entrará nela com a sua família, e vocês serão salvos desse dilúvio que destruirá toda a humanidade, tudo que tem vida.
que maravilha! Tudo isso porque ele era um homem de fé e andou com Deus. Nós precisamos ter fé e precisamos andar com Deus. Tem alguém comigo aí? Então vamos ver, nós vamos ver as características desse homem de fé e que andou com Deus, assim como nós fizemos semana passada com Enoque. Vamos ver o que tinha de tão especial Noé para ele ser salvo da destruição de toda a humanidade. Tem que ter algo especial nesse homem, concorda comigo? Precisa haver algo especial nesse homem. Então vamos ver as características dele. Olha só, coloca no seu ponto número 1. Primeira característica que ele tinha: ele creu no improvável. Ele creu no improvável. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam. Gente, talvez você pense uma coisa. Não foi difícil para ele crer, mas foi difícil para Noé crer nisso. Sabe por quê? Porque ainda não havia chovido na terra. Aquelas pessoas não conheciam ainda a chuva. E de repente Deus chega e diz para Noé: você vai me construir uma arca, porque eu vou mandar uma chuva, um dilúvio, e vai inundar toda a terra. Eles sequer conheciam a chuva, era algo novo para eles. E Noé precisou de crer em algo que era improvável. Você imagina o que as pessoas iriam pensar disso, o que a família de Noé pensaria disso? Minha esposa, olha só, eu sei que nós não conhecemos chuva ainda, nunca choveu na terra, mas Deus ele falou comigo que vai mandar chuva e as águas vão subir a tal ponto de vai matar toda a humanidade, todos os animais. É meio loucura isso, cara. É uma coisa improvável. Noé precisou de crer no improvável, mas as coisas de Deus é assim, as coisas de Deus é loucura para o mundo. Obrigado. As coisas de Deus é loucura para o mundo. O mundo não consegue compreender as coisas de Deus. Para o mundo é loucura. Mas para quem tem fé não é loucura, é a palavra de Deus. E Noé, ele precisou crer no improvável. É crer no que não vemos. Ele não tinha visto. Ele nunca tinha visto chuva. E agora ele vai crer que vai chover e vai inundar tudo. Outra loucura em cima de uma loucura. É algo improvável. Só que Deus ele dá as coordenadas, as medidas, e eu percebi uma coisa nesse texto, eu não sei se você observou isso. Você observou que essa construção dessa arca não tinha janela? Tinha um pequeno orifício na parte de cima da arca, 45 centímetros. Uma arca onde ele ficaria aproximadamente 370 dias, sem janela. Você observou isso? Fez uma porta, uma arca grande com 3 andares, gigantesca, mas sem janela. Eu comecei a raciocinar nisso, mas por quê? Por que não tinha janela nessa arca? Né? E eu comecei a pensar comigo, olha só, se tivesse uma arca, eu na condição de Noé, chovendo aquela circunstância, aquele tanto que choveu, eu ia ficar na janela só vendo o pau quebrar. Você ia ficar na janela, só que na janela não ia ter uma imagem muito legal, porque a água subiu a tal ponto que morreu tudo. Eu imagino, devia ter muito entulho, muito destroço, muitos corpos flutuando por cima dessa água, concorda? Muita gente morto, bicho morto. Imagina a imagem que ele veria naquela janela. Imagina o que ele veria naquela janela. Talvez quando ele visse aquilo, ele podia desesperar. Ele podia ficar preocupado, porque é assim que acontece conosco. Muitas vezes a gente está olhando na janelinha da vida e a gente vê as coisas, o mundo acabando ao nosso redor e a gente se desespera tantas vezes. A gente fica preocupado. Tem um ditado que diz que os olhos não veem, o coração não sente. Então, muitas vezes a gente está vendo as coisas e a gente desanima, porque muitos de nós caminhamos por aquilo que vemos. Infelizmente é assim, nós caminhamos, nós deixamos de caminhar por fé e caminhamos por aquilo que vemos.
E quando a gente não vê as coisas favoráveis, quando nós não vemos as circunstâncias favoráveis, a gente fica desanimado. A gente fica desanimado. Então Deus ele faz uma arca com um orifício. Engraçado que para o lado não tinha como ele olhar. Para ele conseguir ver alguma coisa, ele tinha que olhar para onde? Não olha para o lado, não olha para baixo. Se ele quiser ver uma coisa, ele olha para... Olho para os montes. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor Deus, que criou os céus e a terra. O problema é nosso que nós estamos olhando para o lugar errado muitas vezes. Muitas vezes o problema é que nós estamos olhando para o lugar errado, e a gente fica desesperado, a gente fica com medo, a gente fica desanimado, a gente fica desorientado. Talvez eu esteja falando com alguém aqui que está olhando para o lugar errado e está desesperado e não sabe o que faz da vida. Talvez tem gente nessa noite preocupado, sem saber o que vai ser. Você está olhando na janelinha errada, meu filho. Olha na janela de cima, porque é de lá que vem o seu socorro. O nosso socorro vem do Senhor. Tem alguém comigo? Tem alguém entendendo o que eu estou dizendo? Às vezes eu penso que Deus ele precisa fazer conosco igual se faz com o cavalo. Não sei se tem alguém aqui que sabe disso, mas com o animal, quando ele está em serviço, né, quando ele está em uma carroça ou fazendo aquele... Como é que chama naquela roda que eles colocam assim para fazer tijolo, fazer barro, fica rodando ali, né? Tipo um moinho, isso aí. Muitas vezes se coloca no animal uma viseira. Sabe o que eu estou falando? Aquelas viseiras. Pesquisa para que serve aquilo. É para que o cavalo ele não tire, ele não perca a atenção, ele não foque em outra coisa a não ser naquilo que ele está fazendo, para que ele não olhe para outro caminho, ele siga no caminho que ele está indo. Ele vai só para um lugar, ele não perde o foco, porque ele está aqui, ó. Porque a gente perde o foco muitas vezes, querido. Eu não sei se tem alguém comigo aqui, mas muitas vezes a gente perde o foco na vida. Muitas vezes a gente está distraído com coisas desnecessárias e perdemos foco daquilo que é necessário, que é importante, que é essencial na nossa vida. Tem alguém entendendo? E às vezes Deus precisa de colocar uma viseira na nossa vida, uma viseira espiritual para a gente permanecer no foco, para a gente olhar para onde tem que olhar, para a gente deixar de olhar para as tragédias, para a gente deixar de olhar para as impossibilidades e olhar para o alto de onde vem o socorro. Muitas vezes os nossos olhos estão no lugar errado. Fala para alguém, cuidado para onde você está olhando. Não olha para a circunstância não, querido. Não olha para a circunstância não, que você pode perder sua fé. Olha só, Jesus estava em um barquinho com os discípulos, e de repente lá fora o negócio ficou feio, a tempestade, o mar agitado, e os discípulos olharam para o mar e ficaram desesperados. Nós vamos morrer. Eles olharam para a tempestade, olharam para as ondas altas, o barco balançando, porque eles olharam, eles acharam que ia morrer. Mas de repente eles olham para dentro do barco e procuram por Jesus. Jesus estava no barco, eles esqueceram, eles olharam para a tempestade e acharam que ia morrer, esqueceram que Jesus está no barco. Como é que eu vou morrer com Jesus no meu barco? Eles olham para Jesus e Jesus estava o quê? Dormindo. Jesus levanta, gente, para que esse desespero? É a versão minha, né? Viu, gente? Para que esse desespero, gente? Por que vocês não se aperreiem, não? Porque vocês não acalmaram a tempestade? Homens de pequena fé. O problema é que os nossos olhos estão no lugar errado. Talvez seja por isso que aquela arca não tinha uma janela do lado. Para ele continuar olhando para cima. Foi daquela janelinha ali que ele soltou uma pomba para ver se estava seco, para ver se já podia sair da arca. A arca que tinha uma porta, a qual a Deus a fechou. Estão entendendo? Tem alguém entendendo? Vamos continuar o texto. A segunda parte do texto continua dizendo: movido por santo temor, ele construiu uma arca para salvar a sua família. Coloca no 2. Outra característica dele, ele creu no projeto. Noé creu no projeto de Deus. Para que foi a arca? Para salvar
A sua família, o texto diz. Aqui eu aprendo algumas coisas interessantes. O projeto, às vezes, é cansativo. O projeto, às vezes, é exaustivo. Ele exige perseverança. Ele exige fé da nossa parte. Aquela construção não deve ter sido fácil. Não deve ter sido fácil. Aproximadamente 100 a 120 anos de construção. Não foi fácil. Eu imagino todo dia ao amanhecer, está lá Noé com um martelinho. Envolveu toda a família nesse projeto de Deus. Toda manhã, amanhecia, eu estava lá, ó. Imagina você fazendo isso 100, 120 anos. Construindo uma arca, um projeto de Deus, um Deus que você não vê, mas que você caminha com Ele. Um Deus que você teve que ir contra as impossibilidades e acreditar no que Ele disse, crer no impossível. Está lá Noé. 100, 120 anos. No projeto de Deus. Noé, se fosse muitos de nós, teria desistido desse projeto. Deus fala com você, você 100 anos, ou 120 anos, fazendo a mesma coisa. Quantos desistem no meio do caminho dos projetos de Deus? Eu fiz uma pesquisa na internet e achei um negócio interessante. Se tratando de pessoas que desistem do projeto de Deus. Quantos sabem que são um projeto de Deus? Você sabe que são um projeto de Deus? Você sabe que Deus tem um projeto na sua vida? Amém? Você crê nisso? Agora, quantas pessoas desistem do projeto de Deus em suas vidas? Quantas pessoas deixaram de seguir o projeto de Deus? Deixaram de continuar dentro do projeto de Deus? Eu fiz uma pesquisa aqui, achei um negócio interessante, vou compartilhar com você. Olha só, pesquisa realizada pelo Centro de Estudo do Cristianismo Global, Center for the Study of Global Christianity, nos Estados Unidos. Olha o que esse estudo diz. Segundo a pesquisa, em 2020, haverá 2,2 bilhões de cristãos. É muita gente. 2,2 bilhões de cristãos no mundo. Em 2020. Está aí, ano que vem. Em contrapartida ao aumento do número de cristãos, estima-se que exista entre 30 e 40 milhões de desviados no Brasil. Pessoas que desistiram do projeto, deixaram de bater o martelinho todo dia. Pessoas que desistiram dos projetos de Deus em sua vida, pessoas que desanimaram da caminhada, deixaram de seguir a Deus, deixaram de seguir o caminho, deixaram de seguir o propósito, deixaram de bater o martelinho. Pessoas desviadas. 30 a 40 milhões de desviados no Brasil. Qual é o motivo? Vou passar para você um dos vários motivos, alguns motivos. Os motivos para se desviarem são variados. A instituição cristã Lifeway realizou um estudo, também nos Estados Unidos, para descobrir os fatores que influenciam na decisão de não mais ir à igreja. Segundo o levantamento, 59% das pessoas decidiram abandonar a casa de Deus por causa da mudança de situação de vida. Que triste. Transferência de cidade, divórcio, nascimento de filhos, morte da família, etc. 59% desistiram do projeto de Deus por questões pessoais. Deus não fez alguma coisinha para ele, ele faz biquinho, sai da igreja, não volta mais. Deus não me deu o que eu queria, como se Deus fosse um garoto de favor, faz aquilo que você quer na hora que você quer. Tem gente que trata Deus, se Deus não der o que eu quero, eu não vou mais para a igreja, é assim. Ô, glória a Deus. É hora de beber uma água, dá licença, gente. Se Deus não faz o que eu quero, eu fico chateado. 59%. Casou, divorciou, ficou chateado com alguma coisa, sai da igreja. Olha só. Em torno de 37% dos entrevistados alegaram que foram desapontados por membros e pastores das igrejas. É muita gente também, 37%. O irmão chateou ou o pastor chateou. Aí ele saiu da igreja. Vocês me perdoam, viu, gente? Se eu chatear vocês, você me procura. Ô, pastor, não gostei do que você falou, não.
Eu vou te amar, vou te abençoar, viu? Tenha paciência comigo. Mas 37%, né, ficaram desapontados com o membro da igreja ou o pastor. O irmão faz alguma coisa que a pessoa não gosta, a pessoa não vai mais para a igreja. Ué, a pessoa não é Deus, não. Como é que é esse negócio? Você vai na igreja por causa do irmão ou por causa de Jesus? Ué, mas 37%, infelizmente, saem do projeto. 19% estavam ocupados demais para participar das atividades da igreja. Muito o que fazer. Por que você não vai para a igreja? Eu estou muito ocupado, não tenho tempo, cara, para ir para a igreja. Não tenho tempo de fazer aquilo que Deus disse, separar um dia da semana. Só um dia que Deus pediu para você separar para Ele. Tem tempo, está ocupado demais, trabalho, lazer, enfim, você nomeia. Ocupado demais para participar das atividades da igreja. Por fim, 17% disseram que as responsabilidades da casa e a família contribuíram para o afastamento. Conforme dados da CEPAL, Serviço de Evangelização para a América Latina, cresce a cada dia o número de 100 igrejas, de desigrejados. Fatos destacado no último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, de 2010 e confirmado pela última estatística da Fundação Getúlio Vargas. Gente, é impressionante isso. É impressionante. Quantas pessoas desistem dos projetos de Deus? Quantas pessoas que vocês conhecem que desviaram da presença de Deus? Que se afastaram de Deus, desistiram de um grande projeto que Deus tinha na vida delas. Amém? Outra coisa que eu aprendo aqui, o caminho com Deus, ele exige disciplina e fé. Muitos param essa construção no meio. Ela requer fé de nós. Quantos aqui já começaram alguma coisa que desistiu, que parou no meio do caminho sem terminar? Quase todo mundo. Quem nunca começou algo e deixou pelo caminho? Desistiu. Nós somos assim. Mas nós precisamos ter fé e perseverança. Outra coisa que eu aprendo aqui, Deus nunca te dará uma missão sem a direção e a capacidade para executá-la. Deus, vou repetir isso, se você quiser anotar, você vai ser abençoado. Deus nunca te dará uma missão sem te dar uma direção e te capacitar para executar essa missão. Deus, Ele sempre vai te capacitar para fazer aquilo que Ele te chamou para fazer. E eu aprendo também que viver as coisas de Deus é loucura para o mundo. É loucura para o mundo. Eu fico imaginando as pessoas, não é, para que isso, rapaz? Tu está ficando doido, rapaz. Vai chover, que chuva, rapaz, nunca choveu na terra. Não, vai chover, vai inundar tudo, vai acabar com tudo. Mas, rapaz, você está doido, deve ter sido taxado de louco. Porque o mundo não compreende as coisas de Deus. O mundo não conhece a Deus. Eles não entendem que Deus tem um negócio com a gente. Eles não entendem que nós somos um projeto, estamos vivendo um projeto de Deus. E aí a gente é taxado como louco no mundo. Para que isso? Tem gente que fala, para que você vai para a igreja de novo? De novo, você foi sábado, você vai na segunda. Você já foi na igreja, você vai em célula. Para que isso? Para que todo dia na igreja? Para que estudo bíblico? Para que célula? Para que isso, gente? Vai de novo para a igreja, tem gente que critica. Se tivesse indo para o inferno, estava bom. Mas você vai para a igreja, é um problema. Tá rindo? Ué. Se você tivesse ido para qualquer lugar que não presta, não ia criticar não, mas você está indo para a igreja de novo. É porque eles não conseguem entender as coisas de Deus. Eles não sabem que eu estou construindo a minha arca. Você vai para a igreja? Eu vou, porque eu estou construindo a minha arca, projeto de Deus na minha vida. Eles não entendem, por isso que criticam. Diga para alguém do seu lado, construa a sua arca, não olhe para o mundo não. Construa a sua arca, querido. Vamos lá, nosso tempo está curto. Olha o número 3, continua no texto. Por meio da fé ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, glória a Deus, segundo a fé. Por meio da fé Noé condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Outra característica de Noé, ele creu na promessa de Deus.
Ele creu, coloca no seu ponto número 3, ele creu na promessa de Deus. Ele creu e por isso se tornou herdeiro e condenou o mundo. Talvez as pessoas não acreditavam que viria essa chuva. Talvez não conseguiram entender o projeto do martelinho. Criticaram. Acharam, não, isso não vai acontecer não. Nem nunca choveu pela terra, vai inundar tudo, vai vir uma chuva que vai acabar com tudo. Que história é essa? Isso não acontece, porque a gente só acredita nas coisas quando acontece com a gente. Muitas vezes a gente nunca acha que vai acontecer conosco. Ah, Jesus está voltando. Que mané, rapaz, eu escuto isso desde que eu nasci. Eu escuto que Jesus está voltando desde que nasci e continua vivendo a sua vida normalmente. As pessoas ali, do tempo de Noé, talvez não acreditaram quando vi ele bater no martelinho. Mas chegou um dia que a arcazinha, ou a arcazona, né, ficou pronta. Deus enviou os animais. Entraram todos os animais que eram para entrar, e Noé e a sua família, e Deus lacrou aquela porta, e as águas vieram, e as pessoas que não acreditaram no martelinho e no projeto de Noé, morreram todas. O que ele havia dito aconteceu. Queridos, a Bíblia diz que a volta de Jesus será como nos dias de Noé. Porque hoje a pessoa não entende, está indo para a igreja de novo. Estou construindo a minha arca. Mas de novo? Para quê? Porque Jesus está voltando, eu estou me preparando para encontrar com Ele. Estou me preparando para encontrar com Ele. Mas para que isso? Jesus está voltando, mas eu ouço isso desde que eu nasci. Mas vai chegar o dia que vai acontecer como nos dias de Noé. As pessoas viviam as suas vidas normalmente, bebiam, comiam, se divertiam, casavam-se, se davam em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Olha o que diz Mateus 24, eu vou terminar com isso aqui, que nosso tempo já está. Olha o que diz o texto em Mateus 24, 36, anota para você ler e ser abençoado. Quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Que Jesus vai voltar é a coisa mais certa deste mundo. Então o que você tem que fazer agora é, martelinho, querido. Diga para alguém, continua no martelinho. Continua no martelinho, porque o dia do Senhor está próximo. Creia você ou não creia, mas Ele virá e arrebatará a sua igreja. Ele virá e arrebatará aquele que está construindo a arca. Jesus está voltando, querido. Fique de pé no seu lugar. Que Ele vai voltar é a coisa mais certa. A questão não é se Ele vai voltar, a questão é se você e eu estamos preparados para essa volta. A questão não é se Jesus virá ou não, porque Ele voltará para arrebatar a sua igreja. A questão é, você está pronto para esse encontro com Jesus? Você está construindo a sua arca diariamente? É exaustivo, é cansativo, às vezes somos taxados como louco, mas a pergunta é, você está construindo a sua arca esperando a volta de Cristo? Você está pronto para esse encontro com Jesus, querido? Você está pronto para se encontrar com Ele? Vai ser assim, muita gente vai estar despercebido, vai estar distraído, comendo, bebendo, se divertindo como se nada irá acontecer, como se Jesus não fosse voltar, casando-se, dando em casamento, não preocupando com a igreja, longe de Jesus, não preocupado com nada dessas coisas, porque ele ouve desde que nasceu que Jesus está voltando, mas chegará um dia onde Jesus virá. Eu não sei quanto a você, eu quero estar dentro dessa arca quando Jesus voltar. Eu quero fazer parte da família. Eu não quero estar fora da arca, eu quero estar dentro da arca.
Quantos entendem o que eu estou dizendo nessa noite? Você está preparado para esse encontro, querido? Baixe sua cabeça, feche seus olhos por um instante. Eu não posso terminar esse culto sem deixar de fazer esse convite para você. Talvez você sente que essa palavra foi para você, talvez você faz até parte de alguma dessas estatísticas que nós falamos aqui nessa noite. Talvez você sente que não está ainda preparado para esse encontro, para essa volta de Jesus. Talvez você não tenha construído a sua arca, talvez você tenha desistido dos projetos, mas Jesus está falando com você nessa noite. Se você sente que Jesus está falando com você nessa noite, eu quero fazer um convite. Todo mundo de olhos fechados, eu não quero expor ninguém. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, mas eu preciso de fazer esse convite. Se você sente que precisa começar a bater o martelinho para estar dentro dessa arca algum dia, eu quero que você levante a sua mão no seu lugar, eu quero orar com você. Se você não sente que está preparado para essa volta de Jesus ainda, por alguma razão ou por outra, levante a sua mão onde você está, eu quero orar com você. Ninguém vai te expor.